Bem-vindo a Amsterdã! Chegamos! Chegamos em Amsterdã, estamos no aeroporto, é lindo. E tem Victoria's Secret, tem Spring, Heineken, tem tudo. E olha como o Vinícius está no inverno europeu. É muito calor. Para comprar bilhete de trem para ir para o centro da cidade, tem que procurar essas máquinas com esse logo em cima, que é para quem não tem o cartão de transporte público. Aceita moeda e cartão. O bilhete é esse daqui, ó. E aí confere qual é a plataforma que você precisa pegar, porque aqui dentro do aeroporto já tem as entradas para as plataformas diferentes. Então você compra aqui, anda até ali e já tem a plataforma. Olha que fácil. Você nem saiu do aeroporto e você já pega o metrô. Não se esqueça de passar o leitor na entrada e na saída. Sim. Agora o meu? Muito bem, senão você passa reto e esquece. Lá vamos nós. Errou! Sorry. Time is hard to kill since I met you. I'm looking at the cars that drive on by. Vamos ver a vista. Making promises outside. The red cars are quite rare, I realize. And then I wonder which car. Seven little numbers, baby, I know yours by heart. Whoa, all the pretty things. Eu não consigo nem tirar foto do meu celular. Tá com friozinho? Nem escureceu ainda. Eu não tenho tato pra tirar foto, vou ter que ficar com as suas. Could come true. These numbers could be lucky for you. Essa daqui é a Museum Plain, é onde estão os três principais museus da cidade, o Rijks, o Museu de Arte Moderna e o Van Gogh. Aqui na praça também fica aquele letreiro gigante, aquele Amsterdã, que todo mundo vem tirar foto. Agora aqui no inverno tem uma pista de skate, de patins, o que é aquela pista? Patinação. Aqui também no inverno tem uma pista de patinação no gelo. E durante o verão dizem que é um lugar também que as pessoas vêm fazer piquenique, tem várias atividades ao ar livre. Acabamos de sair do Museu Van Gogh, a gente chegou bem cedinho, às 9 e ficou 3 horas lá dentro. A gente adorou o museu, são 4 andares, a gente comprou um audioguide, vale super a pena, custa 5 euros. E aí você tem a opção de fazer a compacto, só com os highlights, que demora uns 40 minutos, ou a visita completa, que vai de 2 a 3 horas. E o audioguide tem a versão em português brasileiro. O rapaz inclusive falou que eles só tinham essa versão com os portugueses muito bravos, que eles não entendem nada. Bom, o Van Gogh teve uma história atípica porque ele era filho de pastor, então ele ficou muito tempo na vida religiosa, ele chegou até a pregar para alguns mineradores, boa época da sua vida. Por causa de seu irmão, que era um comerciante de arte, ele acabou sendo influenciado e resolveu, só com 27 anos de idade, a virar um artista e pintor. Ele começou a treinar incessantemente depois que ele virou um artista, né? Então ele começou a meio que autodidata, treinar novos estilos e como ele era muito pobre, não tinha com quem ele fazer e nem pagar um modelo, ele mesmo fazia autorretratos, por isso que tem tantas obras dele mesmo, né? Aí depois de várias tentativas de criação de quadros, ele apresentou para um pessoal que ficou meio assim, não sei se isso é um bom estilo de arte ou não. Com esse choque ele resolveu estudar, então ele foi para Antuérpia, para Paris, e começou a treinar com várias pessoas.
E esse acúmulo de estilos artísticos dele começou a aparecer gradativamente. Tanto é que no fim da vida dele, você vê vários estilos de artes em conjunto, o que dá essa característica de traçado, de movimento e de cores principalmente, porque ele sempre gostou muito das cores, né? Ele sempre estudou muito cores. Uma época ele conviveu com o Gauguin durante uns 2 meses, eles tinham muitas brigas, às vezes não se davam muito bem. Depois de uma briga forte deles, teve essa questão do incidente com a orelha dele, que ele cortou a própria orelha, e com isso ele percebeu que ele estava realmente com problemas psicológicos. Ele resolveu se internar no sul da França, onde nos últimos 2 meses de vida dele, ele começou a produzir quase que mais de um quadro por dia, o que é uma loucura, mas isso fez com que aparecesse muito mais esse estilo final dele. E, infelizmente, em 1890, mais ou menos, ele se matou com um tiro no peito, que foi uma grande perda para a humanidade. Ele foi um grandíssimo artista e um gênio para a arte. E esse museu, que só foi feito por causa do irmão dele, que teve um filho. Esse filho dele continuou o trabalho do pai de venda de arte e conseguiu reunir a obra do tio. E com isso ele fundou em 1960 a Fundação Van Gogh, que nos anos 70 eles começaram a construir o museu e está aí até hoje para vir conhecer. Estamos no Rijks Museum. A gente acabou de fazer um tour guiado com os highlights do museu, porque ele é muito grande e é bem legal, vale a pena, dura 1 hora. A gente passou por algumas peças mais importantes do museu, como o Nightwatch do Rembrandt. Esse museu, ele é originalmente de Haia, outra cidade da Holanda, e aí o rei Luís Napoleão, que era irmão do Napoleão, mudou esse museu aqui para Amsterdã. Em 1885 ele mudou para esse prédio onde está hoje. Ele foi construído por um arquiteto que fazia várias igrejas por aqui. Então a arquitetura, ela parece muito uma igreja católica, em vitrais, ele tem muita informação. Então muita gente não gosta, não gostou, porque ele não é um museu neutro, ele acaba interferindo na obra. E o rei, quando ficou pronto, aqui a Holanda é protestante, e ele falou que não ia colocar os pés no lugar que parecia uma igreja católica. Inclusive o objetivo do arquiteto era justamente que as pessoas que viessem para cá fossem convertidas ao catolicismo ou então se tornassem uma pessoa melhor. O museu demorou 7 anos para ser construído e agora nos anos 2000 ele ficou fechado por 10 anos, uma restauração. Ele foi reaberto faz 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos, então é recente. Bebezinho, vida louca. Esse aqui sentou na cobra. Esse aqui chama Vuvuzela. No Museu de Arte Moderna a gente não conseguiu ir, mas a gente vai passar na lojinha. E ele tem um apelido de banheira. Ele tem uma parte antiga, bem clássica, e aí fizeram uma parte nova, toda moderna, branca, que parece uma banheirona. E aqui também fica o Concert Ball, se quiserem ouvir música clássica. Um bebê! To my people on the right, to my people in the middle, check it. This shit fresh off the grill, When I rap's greatest ever. Production, y'all niggas know just what to do. Go ahead, follow instructions when the guards in the building. I know you niggas know the feeling. Alright, and if you're ready and you willing. 1, 2, 3, let's Alright, go ahead and stack another million. Jumping around like you ain't really caring. Ladies ripping off everything they wearing. I'm on top of the throne, nigga. You know I ain't sharing.
Eu não sei. Ó, eu sou mágico. Till the block start blowing up, and everybody throwing up. Till we got the fire marshal showing up, until the club start closing up. Okay, go ahead and shake it for 'em.